Muito bem. Eu peço que você, agora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Porque nós começamos no domingo passado essa nova série de mensagens que é baseada num conjunto de ensinamentos de Jesus chamado o Sermão do Monte. 3 capítulos do Evangelho de Mateus, que reúne o mais amplo, mais completo conjunto de ensinamentos de Jesus. E o Sermão do Monte, ele, na sua primeira parte, ele como é um conjunto extenso de ensinamentos diferentes, porém complementares, nós estamos dividindo em partes. E a primeira parte, nós chamamos de vocês serão felizes se. E justamente começa pelas bem-aventuranças. Porque bem-aventurados significa exatamente isso. Vocês serão felizes. Mas, antes de iniciarmos efetivamente as bem-aventuranças, cabe ressaltar que poderíamos olhar, examinar, estudar partes do Sermão do Monte independente das outras partes. Sim, seria perfeitamente possível. Várias igrejas fazem séries de mensagens só sobre o Sermão do Monte, ou melhor, só sobre as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte. Nada de errado nisso. Mas não há dúvida de que quando nós olhamos para o conjunto desses ensinamentos como um todo, as partes constituintes, elas ganham um significado mais profundo, porque nós acreditamos que a Bíblia explica a própria Bíblia. E aí, dentro do conjunto, cada parte passa a ter um significado maior, de tal forma que a soma das partes acaba sendo ainda maior do que se estivessem separadas. E tudo isso tendo como base aquilo que queremos chegar no final. Na semana passada, iniciamos pelo final. Iniciamos com a recomendação de Jesus feita aos seus discípulos logo depois de ter apresentado esse conjunto de ensinamentos. Porque ele disse que os homens prudentes eram aqueles que construiriam a sua casa sobre a pedra. E ele comparou esses homens prudentes, essas pessoas prudentes, às pessoas que ouvissem esses ensinamentos e os praticassem. Mas aqueles que ouvissem os ensinamentos de Jesus e não os praticassem, seriam pessoas insensatas, iguais às pessoas que constroem suas casas sobre a areia, que não resistem, portanto, às intempéries. E aí antes de começar a própria leitura, eu lhe pergunto, você está disposto a ser prudente ou vai viver de forma insensata, segundo as palavras de Jesus? Prudente ou insensato? Prudente ou insensato? Se você quer ser prudente, então ouça, mas aplique também. Coloque em prática e firme, portanto, a sua vida sobre a rocha dos ensinamentos de Jesus. Muito bem, isso posto então, Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os
puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurados, makarioi. É a palavra grega que está lá em Mateus 5:3. Bem-aventurados. Mas por que esse negócio de ficar trazendo a palavra do evangelho em grego? Porque, certamente, vocês já devem ter a ideia de que, na comunicação humana, nós formulamos uma ideia. Essa ideia, ela precisa ser transmitida a outras pessoas. E esse processo de transmissão de ideias, ele se faz por meio da linguagem. Dependendo do idioma que você esteja utilizando, você utilizará palavras diferentes que melhor representem a ideia que você está querendo transmitir. Jesus não ensinou em grego. Provavelmente não. O que se acredita é que ele ensinava e conversava e falava com seus discípulos em aramaico, uma língua que praticamente não existe mais, né? Parecida com o hebraico, e que parece que ainda há pequenos grupamentos humanos muito pequenos ali na região da Palestina que ainda mantém esse idioma que era falado no tempo de Jesus. Só que todo o mundo mediterrâneo da época de Jesus, o Império Romano e os impérios ali ao entorno, tinham o grego comum, um grego mais simples do que o grego clássico, como seu idioma de troca. Era o idioma que todo mundo falava. Então, todas as pessoas, para se comunicarem umas com as outras, né, naquela época não tinha o Google Translator, né, então você tinha que utilizar um idioma que todo mundo conseguisse se entender. E esse era o grego koiné, o grego comum. E é nesse idioma que os evangelhos foram escritos. Nós cremos, poxa, mas Jesus falou num idioma, Marcos escreveu em outro. Mas Marcos estava presente, ele ouviu os ensinamentos. E nós cremos, inspirado pelo Espírito Santo, escolheu palavras em grego que melhor representassem o que Jesus estava falando. E a palavra que ele escolheu para a ideia do ser feliz, do ser abençoado, do ser bem-aventurado, foi essa makarioi, que justamente significa isso, felizes, afortunados, abençoados. Então, Jesus está dizendo, você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Então, e aí ele começa 8 práticas recomendadas para todo aquele que quiser seguir os ensinamentos de Jesus. Vejam, essas práticas, elas não são esperadas das pessoas que não seguem Jesus. E essas práticas, elas não têm nada a ver com a sua personalidade. Há pessoas que são mais mansas do que outras, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de uma atitude espiritual, fruto de um relacionamento com Deus. E ele começa dizendo, a primeira das atitudes que é necessária, a porta de entrada nesse mundo da vida
de discípulo de Jesus é ser pobre em espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí mais uma palavra grega, né? Você será feliz se for pobre em espírito. A palavra utilizada para pobre, pitokoi, significa, a pronúncia não é exatamente essa não, mas eu não vou me arriscar. Significa basicamente alguém que rasteja. A palavra significa rastejar, mas ela tinha uma conotação de mendigar. Já viram que os mendigos rastejam? Uma moedinha, né, na porta do templo. Né? Nós temos situações dessas na Bíblia, né? A pessoa sentada na porta do templo, o aleijado sentado na porta do templo, clamando. Vemos isso lá em Atos. E aí Pedro e João dizem para ele, ouro e prata não temos, mas aquilo que temos te damos. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Aquele homem que estava ali sentado na porta do templo estava mendigando. E a palavra é a mesma. Então, você, se quiser ser feliz, o primeiro passo que você precisa dar é clamar, como aquele homem clamou, é mendigar, é implorar pelo Espírito de Deus. Não é possível vivermos os ensinamentos de Jesus pelo nosso próprio esforço. Se não tivermos a presença do Espírito de Deus em nós, não dá, não tem como. Nós, seres humanos, somos decaídos. A nossa natureza humana, ela sempre vai empurrar a gente para baixo. Vai nos fazer seguir os nossos próprios desejos. Então, primeira coisa, para você ser feliz, reconheça a sua necessidade do Espírito de Deus. E se você reconhecer, você entra no reino dos céus. Não foi exatamente o que Jesus disse para Nicodemos, quando o procurou, está lá em João capítulo 3, mestre, o que eu devo fazer para ganhar a salvação, para ganhar o reino dos céus? Você tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E é exatamente isso que Jesus está dizendo, a primeira coisa que ele está dizendo. Primeiro passo que todos nós temos que dar. E esse passo é diário. Não que a gente tenha que passar pela salvação todos os dias, mas todos os dias nós temos que avaliar a nós mesmos. Como eu estou espiritualmente? Humildemente chegar diante do Pai e falar assim, Pai, está difícil a coisa aqui. É como Paulo, no capítulo 7 da sua carta aos Romanos. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É esse tipo de análise que mostra para a gente como dependemos inteiramente da misericórdia de Deus. Como em nós mesmos não há salvação. Em nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, não conquistaremos o reino dos céus. O reino dos céus será dado gratuitamente para quem reconhecer que é pobre em espírito, que precisa do perdão de Deus. E é por isso que é tão perigoso ser ensinado em alguns lugares que a pessoa não tem que se preocupar com o seu estado espiritual, que ela já está perdoada, que Deus a ama e que ela pode fazer o que ela quiser. Eu não vejo esse tipo de atitude em Paulo. Pelo contrário, eu vejo ele se colocar diante de Deus e clamar pelo perdão de Deus. E esse é o nosso primeiro passo. Só que quando você se coloca diante de Deus dessa forma, quando você é confrontado com a sua própria impureza, com o seu próprio pecado, com a sua própria natureza humana, o que vai acontecer contigo? Você vai ficar triste. É lógico. Você vai ficar
infeliz. Você vai passar por um momento de infelicidade que levará você ao pranto. Mas aí é a segunda bem-aventurança. Você que chorar, fruto da sua autoanálise, será consolado. Então não é qualquer um que chorar que será consolado. Por isso que é complicado você tirar o texto do contexto. Essa segunda bem-aventurança, bem-aventurados serão os que choram porque serão consolados, não é qualquer um que chora. É o que chora em função do reconhecimento de que é pobre e está nu diante de Deus. E que precisa da misericórdia de Deus. Então, se você implorar pelo Espírito, clamar pelo Espírito, você vai entrar no reino dos céus e aí o Senhor irá exaltar você. Foi o que Tiago disse lá no capítulo 4. Vou pegar uma aguinha aqui. Lá no capítulo 4 de Tiago, versículos 8 a 10. Aproximem-se de Deus, é essa atitude, né, de humildade, de você se aproximar de Deus, reconhecendo a sua pobreza espiritual, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se. Entristeçam-se. Sim, quando você reconhece o seu estado espiritual, você vai se entristecer. Lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. Humilhem-se como um mendigo. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, Tiago está, de uma outra forma, falando a mesma coisa que Jesus. É esse o primeiro passo. E seremos felizes se nos humilharmos diante do Senhor e clamarmos pelo Espírito de Deus para que Ele venha e transforme a nossa realidade espiritual. E o interessante é que a palavra grega que foi utilizada para consolados, vocês que choram fruto, né, dessa exposição diante de Deus, dessa conscientização do nosso estado espiritual, essa consolação nos é dada pelo próprio Espírito Santo. Tanto que a palavra que foi usada para consolados foi parakletesontai. Serão consolados por aquele que consola. O grego, ele sai misturando, juntando pedaços, né, uma língua declinativa, então você vai juntando pedaços, uma mesma palavra passa a ter diferentes significados. Então, mas a palavra base, parakletos, é o conselheiro, é aquele que anda do lado, é aquele que anda junto, é o que sustenta você. Se você estiver chorando, estiver entristecido pela conscientização da sua realidade espiritual, o Espírito Santo andará com você e irá consolá-lo. É como Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, o Paracletos, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Aí eu lhe pergunto, você tem sentido as consolações do Senhor na sua vida? Você tem experimentado a consolação do Senhor no meio dos momentos difíceis da sua vida? Quando Paulo disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
ele então emenda dizendo: mas louvado seja o nosso Deus, porque em Cristo já não há mais condenação. Ele foi consolado pela situação espiritual que ele reconheceu na sua vida. Então, se você estiver vivendo um momento de aflição espiritual e não estiver sentindo a consolação do Espírito Santo, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus e Ele te exaltará. Reconheça a sua pobreza de espírito, chore diante do Senhor e você será consolado. Você será feliz se, ou bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 5. Em outras traduções, ao invés de humildes, vem a palavra mansos. Mansos. Que é realmente uma palavra que tem um significado mais próximo do que o original está passando para a gente. E quando você for manso, você será feliz por quê? Porque você herdará a terra. Mas de onde que Jesus tirou isso? Abra sua Bíblia, deixa a marca lá no Mateus capítulo 5, e abra sua Bíblia agora no Salmo 37. Vamos ver o significado do ser manso, conforme Jesus nos recomenda, essa atitude recomendada por Jesus para sermos felizes, para sermos bem-aventurados? Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, você será justificado, é o próximo item, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, pois isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E para concluir, versículos 10 e 11, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes, os mansos, receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Você tem se mantido manso diante das adversidades, diante dos desafios da vida, ou você tem se irritado? Percebem que o manso, humildes, a tradução realmente melhor é manso, porque é um oposto de irritado. É um oposto de ansioso. É o que ele está dizendo aqui, não se irrite, não se enfureça. E pela manhã eu dei como exemplo, né, uma atitude mansa. Ela é muito provada no trânsito. Mas eu quero lembrar que eu não estou me referindo à personalidade humana. Há pessoas que são mais cabeça fria, tranquilo, pode acontecer um monte de coisa, a pessoa, sabe, está relaxada. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a uma atitude derivada de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então, mesmo se você tiver um temperamento mais explosivo, pelo Espírito Santo você será manso diante das circunstâncias.
Para mim, por exemplo, o trânsito é um excelente teste para ver como é que eu estou com Deus. Porque se eu estiver bem com Deus, eu conseguirei reagir com mansidão ao que os outros fazem comigo no trânsito. Se eu não estiver bem com Deus, aí a minha natureza humana, a minha carne, ela fala mais alto e eu reajo de forma agressiva à forma como as pessoas agem comigo no trânsito. É como uma espécie de alerta, né? Aquele alerta do cinto de segurança, que você senta, tem um sensorzinho na cadeira, vocês devem saber disso, no banco do carro, né? E ele sente o peso e ele atua e faz com que fique tocando um sinal enquanto alguém não conectar o cinto de segurança. Tem gente até que conecta o cinto de segurança e depois senta no banco, né? Mas aí está enganando o sistema. Não faça isso, é para o seu bem que aquele alerta fica tocando, porque é bom que você use o cinto de segurança, é importante. Tá? No meu caso, o alerta é o trânsito, né? É o motoqueiro, vou tentar mudar de faixa, o motoqueiro vem tentando bater no meu carro. Já aconteceu de 2 vezes bater, efetivamente, né? Então, eu cometi o terrível pecado de tentar mudar de faixa no trânsito e bateram no meu carro 2 vezes. E o cara que acelera pela direita, né? Para te ultrapassar, entrar na tua frente, esse tipo de coisa assim. Que quando o cara, eu vejo pelo espelho, estou vendo que o cara está acelerando, estou vendo que tem um cara ali na frente. Se eu acelero também para não deixar ele me cruzar, eu sinto que eu não estou bem com Deus. Eu sinto que eu não estou bem com Deus. Porque eu estou comprando briga. Que eu estou forçando o cara a frear. Não, a gente tem que ser manso. Estou vendo o cara acelerar, meço e vejo que se eu continuar, não preciso nem acelerar também, se eu continuar na mesma velocidade ele vai ter que frear, tira o pé do acelerador, deixa o carro recuar um pouquinho para o outro conseguir passar. Mansidão. Só o Espírito Santo, gente. Mas se você adotar essa postura mansa, você vai herdar a terra. Isso é sobrenatural, isso é uma promessa de Deus. Por isso é que você tem que começar clamando pelo Espírito, que sem o Espírito você não consegue a mansidão, não. Pelo menos pessoas como eu não conseguem. Tá? Então, seja manso. Você tem conseguido se manter manso diante das adversidades da vida? Ou tem se irritado? Pense nisso. Utilize essa característica como o seu alerta de condição espiritual. Escolha qual é a situação que te irrita, que tira você do sério, e use aquela situação para medir a sua condição espiritual. Perdeu a paciência? Faça como Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí o Espírito Santo virá e irá consolar você. E aí vamos para a 4ª e última bem-aventurança desse nosso momento aqui, porque eu até inicialmente pensei em colocar as 8 de uma vez só, mas não dá. Não dá. Realmente, eu estou até correndo um pouco, justamente para conseguir ficar nas 4 primeiras. Por que 4? Porque essas 4 primeiras têm uma postura mais vertical de você com Deus, ainda que testada na relação horizontal. Mas as outras 4 têm realmente uma abordagem mais horizontal. Então, foi uma forma de separar e conseguirmos examinar, né? Nós vimos no domingo passado que é importante examinarmos as Escrituras. Então, examinarmos as Escrituras com alguma coerência. Você será feliz. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6, bem-aventurado você será, se você tiver fome e sede de justiça, então você será satisfeito. Você tem fome e sede do quê? Eu lhe pergunto. Pensa um pouco nisso. Essa semana, esse mês, na verdade, né?
Será um mês de muita interação. Você vai discutir muito, mesmo quem é apolítico vai ser forçado a discutir política. Você não vai conseguir fugir disso. Você pode fugir dela, mas ela te alcançará. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem como. Será realmente um período intenso. Então, muita gente tem fome de política, de ideologia. E eu lhe pergunto de novo, você tem fome e sede do quê? Fome e sede não é algo pequeno, é algo intenso. Intenso. Quando você tem fome e sede, você clama. Nessa hora, eu me lembro daquele cego que estava sentado próximo a Jericó e Jesus estava passando e o cego ouviu dizer que Jesus estava passando e começou a gritar: Mestre, mestre, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Do que é que aquele homem tinha fome e sede? De cura. E ninguém conseguiu fazer ele se calar. Não incomoda o mestre? Não, e começava a gritar, e Jesus foi lá. Quando você tem fome e sede de algo, você grita por aquilo. Você não fica indiferente. E é por isso que você tem que se questionar. Você tem fome e sede do quê? Porque Jesus está dizendo que se tivermos fome e sede de justiça, então seremos satisfeitos. Ora, a série de mensagens anterior foi justamente sobre o sentido da vida, aquilo que nos satisfaz, aquilo que preenche a nossa vida. E Jesus está dizendo que você será satisfeito, a sua vida, ela terá sentido se você tiver fome e sede de justiça. Então é para o seu bem que você faça isso. Só que a justiça de Deus, ela é muito ampla. Ela pode ser dividida em 3 partes. E muito rapidamente eu vou apresentar as 3 para você. A primeira dimensão da justiça de Deus é a dimensão espiritual. Como disse Paulo, ainda aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 24. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham dessa justiça a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, se você tiver fome e sede da justiça espiritual de Deus, pela fé em Cristo, como acabamos de ver Paulo afirmando, você será justificado perante o Pai. Você será declarado justo perante o Pai. Você será reconciliado com Deus. Esse é o sentido da justificação, o sentido da reconciliação. Deus é justo, Deus é amor? Mas Ele também é justiça. E Ele não vai deixar de ser justo para ser amoroso. Isso nós vimos na semana passada. Ele repreende, ele adverte e repreende a quem Ele ama. E castiga, para chamar a atenção. Mas como Ele nos ama, Ele já enviou o Seu Filho para morrer por nós, para que por meio do sacrifício de Cristo tenhamos acesso novamente ao Pai. E nós temos que ter fome e sede dessa justiça espiritual. Fome e sede dessa reconciliação com Deus. Como é que você se sente ao ter sido declarado justo diante de Deus? Você sente isso?
Você tem essa fome e sede da justiça espiritual? Pense nisso. Outra dimensão da justiça de Deus é a justiça moral, que vem do nosso caráter. Mas nós sabemos que a natureza humana é decaída. O nosso caráter, ele tem tendências que são antissociais, são egoístas, egocêntricas. Então nós precisamos ter fome e sede da justiça moral de Deus, da transformação do nosso caráter. Filipenses 2, versículos 12 e 13. A palavra de Deus diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação. Vejam, a salvação não é fruto do nosso esforço. A salvação é pela graça mediante a fé. Mas uma vez salvos, uma vez entrando no gozo da justiça espiritual de Deus, cabe a nós colocar em ação essa salvação, tendo fome e sede da justiça moral de Deus. É o próximo passo. Nós não temos condições de transformar nosso caráter sozinhos. A própria Bíblia diz: poderá o etíope mudar a cor da sua pele? Não, nós não temos condições. Nós temos que buscar essa justiça moral no Senhor. E Paulo continua aos Filipenses: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. O Senhor desperta em nós, em você, a vontade de mudar, de ser uma pessoa melhor, de ter um caráter melhor. Tenha fome e sede da justiça moral de Deus. E aí, Paulo termina essa afirmação dizendo que Ele vai realizar em nós, vai despertar em nós o querer e vai nos capacitar a realizar aquilo que Ele quer que nós façamos, porque isso é tudo segundo a vontade dEle. Ele disse exatamente isso, segundo a sua boa vontade. Se você tiver fome e sede da justiça moral de Deus, pelo poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que vai despertar em você a vontade de mudar e que vai capacitar você a essa mudança. E aí você terá o seu caráter e, consequentemente, as suas atitudes, porque as atitudes são fruto do caráter, elas demonstram o caráter que você tem. Você será transformado. Você quer ser feliz ao ser transformado no seu caráter? Ora, tenha fome e sede da justiça moral de Deus. E, finalmente, nós vivemos numa sociedade que reflete o estado espiritual do mundo em que vivemos, decaído. Nós estamos vendo que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma luta espiritual. Não é só uma luta ideológica, é uma luta espiritual. Então, quando nós olhamos as injustiças sociais, isso precisa despertar em nós a fome e a sede por justiça social também. Porque nós vemos o Antigo Testamento é repleto de alertas para as injustiças sociais. Na lei de Moisés está determinado que os israelitas tinham que ter zelo pela viúva, pelo órfão e pelo estrangeiro. E nós vemos também no Novo Testamento esse cuidado pela viúva, pelo órfão e pelo estrangeiro. Isso é justiça social. E aí eu me lembro de uma frase do Martin Luther King Jr., o grande pastor batista americano que participou do movimento pelos direitos civis lá no sul dos Estados Unidos, na década de 60, que ele dizia, numa série de mensagens dele,
em que ele se posicionava francamente contra a entrada do comunismo, da ideologia marxista dentro das igrejas. Martin Luther King Jr. era contra a ideologia marxista. Um grande campeão, um grande lutador da justiça social que não queria nada com o marxismo. E ele dizia, tem lá, eu fui pesquisar, tá? Não só repetir o que li na internet, não. Fui lá, fui ver os sermões dele. E ele dizia nos seus sermões que o comunismo só estava crescendo na sociedade deles porque o cristianismo que eles estavam vivendo não era cristão o suficiente. Se nós cristãos fizermos a nossa parte, tivermos fome e sede de justiça social, não precisa de socialismo, não precisa de comunismo. Nós faremos a nossa parte, nós transformaremos a sociedade. Você quer ser agente da transformação da sociedade? Tenha fome e sede por justiça social. É o que o Tiago falou, capítulo 1, versículo 27. A religião de Deus, o nosso Pai, a religião que Ele aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E não se deixar corromper. Porque, infelizmente, muitos dos que se afirmam defensores das minorias e daqueles que estão sofrendo injustiças, acabam manipulando a situação em benefício próprio. Nós sabemos disso, né? Então, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a religião que o nosso Deus, o nosso Pai, espera de nós. Você quer ser um agente da transformação do mundo? Então tenha fome e sede da justiça social de Deus. E aí você será satisfeito. Aí você se sentirá pleno, porque você teve fome e sede da justiça espiritual, da justiça moral e da justiça social. Concluindo, essa parte das bem-aventuranças, essas quatro primeiras bem-aventuranças. Seremos bem-aventurados ou felizes se formos pobres em espírito, humilhando-nos diante de Deus, da poderosa mão de Deus. Essa atitude, sim, nos levará ao choro, mas ela nos trará o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e seremos então felizes, bem-aventurados, se também formos mansos. Ao invés de sermos impacientes ou irritadiços, teremos a terra por herança. Seremos bem-aventurados ou felizes se tivermos fome e sede da justiça de Deus em seus três aspectos: o espiritual, o moral e o social. E aí sim, seremos pessoas satisfeitas. E na próxima semana, as 4 seguintes bem-aventuranças. Mas hoje eu quero orar com você. Você quer ser feliz? Eu quero. Você quer ser bem-aventurado? Sim, eu quero. Então, façamos isso. Sigamos essas 4 atitudes. E estamos só no começo, hein? Deu para perceber que o Sermão do Monte é muito profundo? Só nas 4 bem-aventuranças iniciais, a gente já está vendo aqui quase que um roteiro do Evangelho como um todo. Imagina o que tem pela frente. Que coisa fantástica, que oportunidade fantástica teremos.